Olá, tudo jóia? Bom, essa última semana nós tivemos muitas notícias da área ambiental. Uma delas foi sobre essa nuvem gigante de gafanhotos que está passando pela Argentina com sentido Uruguai e existe risco de entrar dentro da nossa área, dentro do nosso país, que é a pontinha do Rio Grande do Sul. Certo? Mas aqui a gente está para esclarecer um pouco sobre essa nuvem, que todo mundo diz, meu Deus, será que o mundo está acabando? Será que é uma das passagens apocalípticas da Bíblia? Ou será que o efeito global está demasiadamente avançado e isso está causando um desequilíbrio extremamente grande no planeta? Então, assim, existem várias vertentes, existem várias formas de se pensar sobre esse fato, sobre este acontecimento ambiental. Bom, meu nome é Vinícius Formigueri, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental. Atuo exatamente com essas questões da área ambiental. A gente tem visto na mídia muitas manchetes e chamadas dizendo assim, nuvem de gafanhoto ameaça plantações no Brasil, nuvem de gafanhotos saiu do Paraguai e está em rumo ao sul do país. Isso de fato é verdade, certo? E outra, isso não é um caso isolado, igual a gente tem visto na mídia. Muita gente vê uma matéria da mídia, mas acaba não buscando informações sobre o que está acontecendo em relação a essa invasão de gafanhoto. A gente até pode enumerar alguns casos mundiais, inclusive os casos bíblicos, né? Que é justamente para a gente mostrar para as pessoas que isso não é nenhuma fatalidade, isso não é nem o fim do mundo, isso na realidade tem explicação científica sim, e isso pode ser mostrado de uma ótica diferente. Né? É claro que se eles invadirem o nosso território, a gente terá perdas expressivas. Eles invadem e o que eles comem é o equivalente, dentro de um espaço de 1 km², é o equivalente ao consumo de 2.000 vacas. Então eles são absurdamente vorazes. Então eles destroem tudo por onde eles passam. Bom, para entender um pouco melhor sobre a história desse gafanhoto, se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver que no Egito a gente teve a invasão desses gafanhotos e lá relata muito bem essa questão. Foi 1400 anos antes de Cristo, onde o Egito foi devastado por essa onda de gafanhotos e as pessoas atribuíam isso a um castigo divino. Posterior a isso, nós tivemos a invasão nos Estados Unidos relatada, é o que nós temos relatado. Isso é um fator muito importante, porque o que acontece? Podem ter acontecido outros episódios no planeta e nós nem ficarmos sabendo. Aqui nós estamos colocando o que realmente já existe de relato, ou que já foi escrito, ou alguém documentou esse fato. Então, nos Estados Unidos foi em 1874, no estado de Nebraska, na região do Kansas. Houve uma invasão desses gafanhotos e acabou com todas as lavouras e todos os processos da agricultura daquele tempo. Depois disso, aconteceu outro episódio no Egito, em 2004. Houve uma invasão no Cairo. Essa também foi relatada e documentada. Essa invasão, eles vieram diretamente da Líbia. Posterior a 2004, nós tivemos outra invasão no México, em 2006, que foi a região do Yucatán, que é a região de Cancún, no México. E isso foi relatado também. Utilizaram o mecanismo de defesa. Eles utilizaram sistemas defensivos químicos justamente para diminuir essa onda e acabar com isso. Porque o impacto na região lá, ele estava muito mais ligado à questão do turismo. E aquilo poderia deixar uma imagem ruim para Cancún se não houvesse algum tipo de combate. Posterior a isso, houve um fato em 2013 em Israel. E lá, diferente do México, houve tentativas de dizimação dessa nuvem de gafanhoto e não teve sucesso. E o governo israelita pediu para a população vedarem bem suas casas e no caso de plantações em ambiente fechado, estufas, pediram para vedar essas estufas, para que não ocorressem perdas muito expressivas na agricultura do país. E agora, recentemente, final de 2019
Entrando em 2020, nós tivemos outra infestação na África, que pegaram 3 países, o Quênia, a Somália e a Etiópia. E nesses países aí essa infestação foi causada por uma onda de calor, ao qual aumenta a reprodução desse inseto. E também provocada pelo ciclone, que na realidade houve alguma mudança meteorológica do continente e isso favoreceu a proliferação desse inseto. E lá as perdas foram extremamente expressivas, porque o país é um país pobre e depende às vezes da agricultura familiar, agricultura local. Tiveram perdas expressivas nas plantações de milho e feijão. Então, com esse pequeno resumo, fica claro que o mundo ele vem sofrendo alguns tipos de alterações e essas infestações vêm aumentando sim. A gente vai mostrando que o lapso temporal entre uma infestação e outra tem diminuído. Então, assim, sim, levanta um alerta sim, para as alterações climáticas, porque a reprodução excessiva deste inseto ela é ocasionada por algum tipo de calor acima da média que é registrado naquelas determinadas regiões. E agora, por último, nós tivemos a infestação que surgiu do Paraguai e Argentina, ainda não se sabe exatamente, né? O Paraguai alega que surgiu dentro da Argentina, e a Argentina alega que surgiu dentro do Paraguai. Mas nós não sabemos exatamente ainda não tem um relato exato exatamente da onde saiu essa infestação. Há indícios muito fortes que ela se originou no Paraguai, né? Então, assim, ela tem descido pelo continente argentino, próximo à divisa com o Brasil, e por onde ela vem passando, ela vem causando destruição. Para se ter noção dessa destruição e se ter noção da amplitude de alcance desse inseto, eles normalmente formam uma revoada de 400, 500 milhões de gafanhotos e uma média de 40 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. O volume dele de alimentação, o volume dele de devastação chega-se próximo a 2.000 vacas nesse quilômetro quadrado por dia. Então, assim, é extremamente voraz, é extremamente devastador o que esse inseto pode causar. Mas, assim, ainda a gente tem uma notícia boa. Esse inseto, ele não causa nenhum dano a nós, seres humanos, e nem aos animais. Ele é um inseto que faz parte da cadeia alimentar, ao qual ele transforma a proteína vegetal em proteína animal, falando de uma forma mais grosseira. Por que seria isso? Ele se alimenta de vegetal, engorda, cria tamanho, certo? E daí vem um animal, um predador da cadeia alimentar e se alimenta dele, que seria uma proteína animal. Então, assim, ele faz parte. Mas o que pode ter acontecido que houve essa infestação excessiva, que houve essa explosão de reprodução de gafanhoto e esse tipo de descontrole ambiental? Bom, existem várias razões para isso. Existem a vertente que é em relação ao aquecimento global, existe a vertente sobre o desequilíbrio causado pelas plantações que utilizam agrotóxicos em níveis excessivos, mas a gente não tem encontrado ainda na internet nem em literatura o que realmente proporcionou esse aumento expressivo na reprodução desses gafanhotos. Agora, para a gente falar um pouco sobre esse lapso histórico do gafanhoto, também encontrei relatos sobre novas invasões, mas não em níveis tão expressivos como a gente percebeu agora recentemente, né? No Brasil, nós tivemos infestação em 1933, 1932, no Rio Grande do Sul, 1946, 1947, também no Rio Grande do Sul, certo? E em 47 a gente teve, inclusive, um marco que determinou algumas outras coisas no país. Como os agricultores estavam enfrentando esse problema de uma forma complicada e demasiada, surgiu a possibilidade da aviação agrícola no país, que era justamente para combater esse tipo de praga. E essa informação foi tirada do Sindicato Nacional, Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola do Brasil, SINDAG. Outro ataque mais recente no Brasil
ocorreu em 1986, só que de uma espécie diferente, Ramatoceros pictus. E também, mais recentemente, em Passo Fundo e Júlio de Castilho, em 1999. Está se tornando mais frequente? Sim. Qual é a causa? Ainda não sabemos. A gente tem indício de que pode ser, que pode ter relação com o aquecimento global, que pode ter relação com a questão dos métodos utilizados na agricultura, pode também haver relação com o alto índice populacional do planeta. Existem várias possibilidades e variáveis que podem estar entrando nesses estudos, né? Mas uma coisa eu posso dizer, o mundo não está acabando. Isso é nada mais, nada menos que desequilíbrio ambiental do planeta. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Tentei falar aqui de uma forma mais simples possível. Tentei mostrar para vocês que isso não é um caso isolado, que outros fatores, que o planeta está, de certa forma, em desequilíbrio, certo? E se realmente gostaram do vídeo, eu peço que dê o seu like e também se inscreva no nosso canal. E para que você fique inteirado dos assuntos aqui no canal, ative o sininho também, porque toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, você será comunicado do nosso vídeo. Desejo uma ótima semana para você e espero ter esclarecido algumas coisas em relação à área ambiental.